Existe um tipo de medo que não grita. Ele não precisa. Ele se instala devagar, como umidade nas paredes, como o frio que entra pelas frestas de uma janela que você tem certeza que fechou. Você já acordou no meio da noite, com a sensação de que alguém estava parado no corredor? Não um ladrão, não um fantasma, apenas alguém, esperando. E quando você finalmente criou coragem para olhar, não havia ninguém. Mas a sensação permaneceu. Hoje, eu vou contar 3 histórias. 3 pessoas que descobriram que o verdadeiro terror não vem de fora. Ele já estava dentro delas, esperando o momento certo, o isolamento certo, o silêncio certo. Porque quando você está completamente sozinho, quando não há mais ninguém para confirmar o que é real, a sua mente começa a preencher os espaços vazios. E ela nem sempre preenche com coisas boas. Apague as luzes, coloque seus fones e preste atenção em cada som ao seu redor enquanto ouve. Porque depois dessas histórias, você vai começar a notar coisas que sempre estiveram lá. Coisas que você preferia não ter percebido. Renato aceitou o trabalho no Farol porque precisava de silêncio. Depois do divórcio, depois de perder a guarda da filha, depois de meses ouvindo os mesmos pensamentos em loop, ele precisava de um lugar onde pudesse simplesmente parar. O Farol de Pedra Negra ficava em um rochedo a 3 quilômetros da costa, acessível apenas por barco e apenas quando o mar permitia. O último faroleiro havia pedido demissão por motivos pessoais. Ninguém explicou quais. Renato chegou em uma tarde de novembro. O céu estava da cor de chumbo derretido. O farol era uma torre de pedra escura, com uma casa anexa de 2 cômodos, paredes grossas, janelas pequenas, um rádio que só funcionava às vezes. O barqueiro que o deixou disse apenas uma coisa antes de partir. Se o rádio parar de funcionar, não tente consertar, só espere. Renato não entendeu, mas acenou e observou o barco desaparecer na névoa. A primeira semana foi quase terapêutica. Ele acordava cedo, verificava os equipamentos, limpava as lentes do farol, cozinhava refeições simples. À noite, lia livros antigos que encontrou em uma caixa no porão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som constante das ondas e pelo grito ocasional das gaivotas. Ele começou a dormir melhor do que havia dormido em anos. Foi no 8º dia que ele percebeu algo estranho. Estava subindo a escada em espiral do farol quando ouviu passos acima dele. Passos lentos, arrastados, como de alguém que caminhava com dificuldade. Ele parou. Os passos pararam. Ele subiu mais um degrau. Os passos recomeçaram. Quando chegou ao topo, não havia ninguém, apenas a lente giratória e o vento que entrava pelas frestas. Renato disse a si mesmo que era o vento, que Pedra Velha faz barulhos estranhos, que ele estava sozinho há dias e a mente prega peças. Naquela noite, ele sonhou com a filha. Ela estava parada no corredor da casa anexa, de costas para ele. Ele a chamou pelo nome. Ela não se virou, apenas disse com uma voz que não era dela: "Por que você não desce, papai?" Ele acordou suando. Eram 3 da manhã. O farol girava normalmente, projetando feixes de luz pela janela do quarto em intervalos regulares. Mas entre um feixe e outro, na escuridão total, ele teve certeza de que havia uma silhueta parada no canto do quarto. Quando a luz voltou, não havia nada. O rádio parou de funcionar no 12º dia. Renato tentou consertar, esquecendo o aviso do barqueiro. Abriu o aparelho, mexeu nos fios, trocou pilhas, nada. Foi quando começou a ouvir a estática. Não vinha do rádio, vinha das paredes. Um chiado baixo, constante, como milhares de vozes sussurrando ao mesmo tempo, palavras que ele quase conseguia entender. Ele começou a falar sozinho. Primeiro, apenas comentários práticos. Preciso limpar a lente, o café acabou. Depois, conversas inteiras, com a esposa que não estava mais lá, com a filha que ele não podia ver. No 15º dia, ele encontrou algo no porão que não estava lá antes. Uma cadeira.
posicionada de frente para a parede de pedra. E na parede, arranhado com algo afiado, havia um nome. O nome dele. Abaixo do nome, uma data. A data era dali a 3 dias. Renato tentou sair. Desceu até as rochas, olhou para o mar. A névoa era tão densa que ele não conseguia ver a água, apenas ouvi-la. Ele gritou por ajuda. Sua voz foi engolida pelo branco. Quando voltou para dentro, a cadeira do porão estava na sala. Ele não a havia movido. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado na cozinha, com todas as luzes acesas, segurando uma faca. O farol continuava girando. A luz passava pela janela. Escuridão, luz. Escuridão, luz. E em cada momento de escuridão, ele via mais uma silhueta. Primeiro no corredor, depois na porta da cozinha, depois sentada na cadeira à sua frente. Quando a luz voltava, a cadeira estava vazia, mas cada vez mais perto. O barqueiro voltou no 20º dia, como combinado. Encontrou o farol funcionando normalmente. A casa estava limpa, o rádio intacto. Renato estava sentado na cadeira do porão, de frente para a parede. Seus olhos estavam abertos, mas ele não piscava, não respondia, não se movia. Na parede à sua frente havia centenas de nomes arranhados, todos o mesmo nome, o nome dele, repetido até não haver mais espaço. E no centro de todos os nomes, uma única frase: ele desceu. Renato nunca mais falou. Passou o resto da vida em uma instituição, olhando para paredes brancas. Às vezes os enfermeiros o ouviam sussurrar algo durante a noite. Sempre a mesma coisa. A luz vai voltar. A luz vai voltar. A luz vai voltar. Mas ele nunca explicou o que isso significava. E talvez seja melhor assim. Lívia herdou a casa da tia-avó que nunca conheceu. Uma mansão vitoriana no interior de Michigan, construída por um barão no século XIX. 23 cômodos, 3 andares, um sótão que ninguém abria há décadas. O advogado que cuidou do inventário a avisou. A casa precisava de reformas urgentes. O telhado vazava, a fiação era antiga, havia problemas estruturais. Mas Lívia era arquiteta. Ela viu potencial onde outros viam ruína. Decidiu passar o inverno lá, avaliando o que poderia ser salvo. Ela chegou em junho, no início do frio. A cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros por uma estrada de terra. Não havia sinal de celular. A internet era uma lembrança distante. A casa a recebeu em silêncio. Lívia se instalou no quarto principal do 2º andar. Era o único cômodo com aquecimento funcionando. Uma lareira de pedra que ela alimentava constantemente. Nos primeiros dias, ela explorou a mansão metodicamente. Mediu paredes, fotografou rachaduras, anotou tudo em um caderno. A casa era um labirinto de corredores longos, portas idênticas e escadas que pareciam levar a lugar nenhum. Ela notou algo estranho no 3º dia. Os cômodos não batiam. Ela media um quarto por fora, 6 metros. Media por dentro, 4,5 metros. Havia espaço faltando. Paredes que eram grossas demais. Vãos que não faziam sentido. Lívia disse a si mesma que casas antigas eram assim. Construções improvisadas, reformas mal planejadas, segredos arquitetônicos. Mas à noite, deitada na cama, ela começou a ouvir algo. Um som baixo, rítmico, vindo de dentro das paredes. Como uma respiração. A neve começou a cair no 10º dia. Primeiro, flocos leves. Depois, uma tempestade que não parava. Em 48 horas, a estrada estava intransitável. O carro de Lívia era um monte branco no jardim. Ela estava presa. Foi quando a casa começou a mudar. Portas que ela tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Portas que ela deixava abertas estavam trancadas. Ela encontrava suas coisas em cômodos onde nunca havia entrado. Seu caderno de anotações apareceu no sótão.
o sótão que ela ainda não tinha coragem de explorar. E os sons continuavam. A respiração nas paredes, passos no andar de cima quando ela estava no térreo, passos no térreo quando ela estava no andar de cima. Uma vez, ela ouviu claramente alguém arrastando algo pesado pelo corredor. Quando abriu a porta, o corredor estava vazio. Mas havia marcas no chão. Marcas de arrasto que iam até uma parede e simplesmente paravam. Lívia começou a medir obsessivamente. Ela descobriu que os espaços faltantes formavam um padrão. Corredores ocultos que serpenteavam por dentro das paredes. Cômodos secretos que existiam entre os cômodos visíveis. E todos eles convergiam para um ponto: o sótão. Ela subiu em uma tarde de neve. A escada rangia sob seus pés. O ar ficava mais frio a cada degrau. Quando chegou ao topo, encontrou uma porta de madeira escura, sem maçaneta. Apenas um buraco onde a maçaneta deveria estar. Ela olhou pelo buraco. Do outro lado havia escuridão. E na escuridão, algo se moveu. Lívia recuou. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Ela desceu as escadas correndo, trancou-se no quarto, alimentou a lareira até as chamas quase tocarem a chaminé. Naquela noite ela não dormiu, porque a respiração nas paredes estava mais alta, mais próxima, e agora ela conseguia ouvir algo mais. Palavras, sussurradas tão baixo que ela precisava prender a respiração para entender. Você encontrou, você encontrou, você encontrou. No 20º dia de neve, Lívia acordou em um lugar que não reconheceu. Ela estava em um corredor estreito, de paredes de madeira escura. Não havia janelas, não havia portas, apenas o corredor, estendendo-se em ambas as direções até desaparecer na escuridão. Ela não se lembrava de ter saído do quarto. Ela não se lembrava de ter dormido. Lívia caminhou. O corredor não terminava. Ela caminhou por horas, ou foram minutos. O tempo não fazia sentido ali dentro. As paredes pulsavam levemente, como se fossem feitas de carne viva. E então ela viu. No final do corredor havia um espelho. E no espelho ela viu a si mesma. Mas a versão no espelho não se movia junto com ela. A versão no espelho estava sorrindo, um sorriso largo demais, com dentes demais. A versão no espelho levantou a mão e acenou, e disse com a voz de Lívia: Você demorou tanto para nos encontrar. Os moradores da cidade encontraram Lívia 3 semanas depois, quando a neve derreteu. Ela estava no sótão, sentada no chão, cercada por centenas de desenhos. Todos mostravam a mesma coisa: corredores intermináveis, paredes que respiravam, e uma figura no final de cada corredor. Uma figura que se parecia com ela. Lívia estava viva, mas não estava presente. Seus olhos se moviam constantemente, como se acompanhassem algo que ninguém mais podia ver. Ela foi levada para um hospital. Nunca se recuperou. A casa foi demolida 6 meses depois. Os trabalhadores encontraram algo entre as paredes. Ossos. Dezenas de ossos humanos, alguns com mais de 100 anos. E em cada crânio, na parte interna, havia algo gravado. O mesmo símbolo, repetido infinitamente. Um símbolo que ninguém conseguiu identificar, mas que Lívia desenhava constantemente, até o fim de seus dias. Marcos não deveria ter pegado aquela estrada. O GPS havia perdido o sinal há quilômetros. A chuva transformava o asfalto em um rio negro. E a placa que ele viu, Hotel Serrano, 5 quilômetros, parecia a única opção. Ele estava voltando de um congresso médico. Psiquiatra há 15 anos, especializado em transtornos dissociativos. Ele conhecia a mente humana. Sabia como ela podia se fragmentar, criar realidades alternativas, convencer-se de coisas impossíveis. Ele não acreditava em fantasmas. Isso mudaria. O Hotel Serrano apareceu na curva como um sonho febril. Art Deco dos anos 1940, fachada branca manchada pelo tempo,
janelas escuras que refletiam a chuva. O estacionamento estava vazio, exceto por um carro antigo coberto de folhas. Marcos estacionou e correu para a entrada. O saguão era imenso, piso de mármore, lustres de cristal cobertos de teias, um balcão de recepção de mogno escuro. Atrás do balcão havia um homem. Ele era velho, muito velho. Usava um uniforme de recepcionista que parecia ter saído de uma fotografia antiga. Seus olhos eram de um azul desbotado, quase transparente. "Boa noite", disse o homem. Sua voz era como papel sendo rasgado. "Temos um quarto disponível. O senhor ficará conosco por quanto tempo?" Marcos pediu apenas uma noite. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e entregou uma chave de latão. Quarto 237. O corredor do segundo andar parecia não ter fim. Marcos caminhou por minutos, passando por portas idênticas, números que não seguiam ordem lógica. 212, 245, 203, 271. O carpete vermelho abafava seus passos. As lâmpadas do teto piscavam em intervalos irregulares. Quando finalmente encontrou o 237, ele estava suando. O quarto era amplo, decorado no mesmo estilo antigo do saguão. Uma cama de casal com dossel, um guarda-roupa de madeira escura, uma janela que dava para a neblina, e um espelho, grande, oval, com moldura dourada, posicionado de frente para a cama. Marcos não gostou do espelho, não sabia por quê. Cobriu-o com um lençol antes de dormir. Ele acordou às 3h33 da manhã. O quarto estava gelado. Sua respiração formava nuvens brancas e o lençol que cobria o espelho estava no chão. No espelho, ele viu o quarto refletido, a cama, o guarda-roupa, a janela. Mas na cama do reflexo havia alguém. Uma mulher, deitada de costas, cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Ela não se movia. Marcos olhou para sua própria cama. Estava sozinho. Olhou para o espelho. A mulher continuava lá. E então ela se virou. Seu rosto era errado. Os olhos estavam onde deveria estar a boca. A boca estava na testa e ela estava sorrindo, se aquilo podia ser chamado de sorriso. Marcos gritou, fechou os olhos. Quando os abriu, o espelho mostrava apenas seu próprio reflexo, pálido e tremendo. Ele não dormiu mais naquela noite. Na manhã seguinte, Marcos desceu para o saguão. Estava vazio. O recepcionista não estava lá. Não havia ninguém. Ele foi até a porta de entrada. Estava trancada. As janelas não abriam. Seu carro continuava no estacionamento, mas quando ele tentou ligar, o motor não respondeu. Marcos voltou para dentro. Tentou o telefone do saguão. Linha morta. Procurou por outras saídas, todas trancadas. Ele estava preso. Foi quando começou a explorar o hotel. O hotel Serrano era impossível. Marcos subiu escadas que levavam a andares que não deveriam existir. Encontrou corredores que dobravam sobre si mesmos. Abriu portas que davam para os mesmos cômodos, não importava quantas vezes ele tentasse. E em cada cômodo havia algo esperando. No salão de baile, ele encontrou casais dançando. Eles usavam roupas dos anos 1940. A música tocava, mas não havia orquestra. Quando Marcos se aproximou, percebeu que os casais não tinham rostos, apenas pele lisa onde deveriam estar olhos, nariz, boca. Eles continuaram dançando. Na cozinha, ele encontrou um chefe preparando algo em uma panela enorme. O chefe se virou e sorriu. Seu sorriso tinha dentes demais. Dentro da panela havia mãos, dezenas de mãos, fervendo em um caldo escuro. "O jantar estará pronto em breve", disse o chefe. "O senhor é o convidado de honra." Marcos correu. Os dias passaram. Ou foram semanas, meses. Marcos perdeu a noção do tempo. O hotel não tinha relógios que funcionassem.
As janelas mostravam sempre a mesma neblina, nunca dia, nunca noite verdadeira. Ele começou a encontrar coisas, diários de outros hóspedes, dezenas deles, escondidos em gavetas, atrás de quadros, debaixo de colchões. Todos contavam a mesma história. Pessoas que pararam no hotel por uma noite, pessoas que nunca saíram. Os diários mais antigos eram de 1943, os mais recentes de 3 semanas atrás, e todos terminavam da mesma forma. Eles estão me chamando. Eu preciso descer. Eu preciso ir ao porão. Marcos resistiu por muito tempo. Ele se recusava a descer ao porão. Sabia que era isso que o hotel queria. Sabia que era uma armadilha. Mas a cada dia que passava, ele ouvia mais claramente. Vozes, vindas de baixo, chamando o seu nome. E não eram vozes de estranhos. Era a voz de sua mãe, morta há 10 anos. A voz de seu irmão que havia se suicidado na adolescência. A voz de pacientes que ele não conseguiu salvar. Todos chamando, todos pedindo que ele descesse. Marcos, Marcos, estamos esperando. Há tanto tempo esperando. Ele desceu em uma noite que poderia ter sido qualquer noite. A escada para o porão ficava atrás de uma porta que ele tinha certeza de que não existia antes. Os degraus eram de pedra, gastos por milhares de passos. O porão era imenso, maior do que o hotel inteiro, maior do que qualquer coisa deveria ser. E estava cheio de pessoas, centenas delas, paradas em fileiras, olhando para frente. Seus olhos estavam abertos, mas vazios. Suas bocas se moviam, mas nenhum som saía. Marcos reconheceu alguns rostos. Os casais do salão de baile, o chefe, o recepcionista. E no fundo do porão, em um trono feito de ossos e madeira podre, havia algo. Marcos não conseguiu olhar diretamente para aquilo. Sua mente se recusava a processar. Era grande demais, errado demais, impossível demais. Mas ele ouviu sua voz. Uma voz que era todas as vozes, que era o silêncio e o grito ao mesmo tempo. Bem-vindo, doutor. Você demorou, mas todos chegam eventualmente. Todos descem, todos ficam. 3 meses depois, um casal parou no Hotel Serrano durante uma tempestade. O saguão estava impecável, os lustres brilhavam, o piso de mármore refletia a luz. Atrás do balcão havia um homem de meia-idade. Ele usava um uniforme de recepcionista. Seus olhos eram de um azul desbotado, quase transparente. "Boa noite", disse ele. Sua voz era estranhamente familiar. "Temos um quarto disponível. Vocês ficarão conosco por quanto tempo?" O casal pediu apenas uma noite. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e entregou uma chave de latão. Quarto 237. 3 histórias. 3 pessoas que descobriram que o verdadeiro horror não precisa de garras ou presas. Ele precisa apenas de silêncio, de isolamento, de tempo. Porque quando você está sozinho por tempo suficiente, quando não há mais ninguém para dizer o que é real, você começa a duvidar de tudo, da sua memória, dos seus sentidos, da sua própria mente. E é nesse momento que eles entram. Eu não sei quem são eles, talvez sejam fantasmas, talvez sejam demônios, talvez sejam apenas os cantos escuros da nossa própria consciência, ganhando forma quando não há mais luz para mantê-los afastados. Mas eu sei de uma coisa: agora que você ouviu essas histórias, agora que você sabe que esses lugares existem, uma parte de você vai começar a procurar por eles. Nos corredores longos demais, nas portas que rangem sozinhas, nos espelhos que parecem demorar um segundo a mais para refletir seus movimentos. E talvez você encontre, ou talvez eles encontrem você. Durma bem esta noite, se conseguir.